Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você esteja me assistindo. Eu me chamo Gisele, satisfação, e vamos a mais um vídeo desse canal que trocou de nomenclatura. Antes se chamava Raio de Luz e hoje está se chamando Coruja Lunar. Olha, a minha vida tem mudado constantemente de uma maneira muito rápida e aí eu estou tendo que me adaptar junto com as minhas novas ideias, junto com os meus novos projetos, junto com a maneira diferente como eu quero lidar com toda a minha condução e produção de conteúdo, e por isso eu tenho feito essa transformação, tá? Então esse canal do YouTube que se chamava antes Raio de Luz passou a se chamar Coruja Lunar. Eu falarei sobre as mesmas coisas que eu sempre falo, tá bom? Sobre chamas gêmeas, falarei sobre espiritualidade, sobre magia, enfim, tudo aquilo que eu adoro falar, tá bom? Então, só o que muda realmente é a nomenclatura e a maneira como eu atuo mediante os meus serviços. Quando eu comecei todo esse trabalho aqui no YouTube e tudo mais, eu fazia somente leituras de tarô e depois eu comecei a divulgar minhas mentorias de magia, que hoje eu sou professora de magia, e recentemente me tornei professora profissional de tarô. Então eu sou professora de magia, de tarô, e também dou consultas particulares e individuais da ferramenta do tarô, ok? Das leituras particulares de tarô. Então eu trabalho dentro desses 3 viés hoje em dia, que antes eu não trabalhava, e por isso a necessidade também de reformular todo o meu trabalho, tá bom? Só dando essa pequena palhinha, essa pequena introdução, quero agradecer também os 2.000 inscritos, que eu estou bastante feliz. E bom, é isso, tá, gente? Desculpa por tanto tempo eu ter postergado fazer vídeos pra vocês, mas eu não tava me sentindo na vibe, e a minha vida, como está mudando constantemente, eu me mudei de casa e tudo mais, inclusive estou com um novo cenário, né? Temos aqui, ó, alguns quadros, aqui tem uma coruja atrás de mim, tem aqui o símbolo da cabala judaica, que é o que a gente trabalha quando eu ensino sobre alta magia e tudo mais, tem aqui um certificado de tarô, tem aqui o meu tambor, eu toco tambor xamânico. Temos uma velinha aqui também para Arcanjo Gabriel, que eu acendi, né? Tem o meu caldeirão aqui. Tá bem bruxístico, tô adorando essa vibe nova desse cenário aqui. Bom, gente, mas é isso, tá? No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram há um tempo para mim, numa enquete que eu fiz no próprio YouTube, perguntando sobre o que vocês mais tinham de dúvidas quando o assunto era chamas gêmeas. E daí eu anotei aqui algumas perguntas no meu outro celular e estarei respondendo para cada um de vocês as principais perguntas, aquelas que eu achei mais interessantes, tá? Só um último adendo, gente. Não estou conseguindo responder todo mundo que tem comentado nos meus vídeos, porque é muita gente, assim, são muitas pessoas, e realmente eu não tenho dado conta. Então, de vez em quando eu respondo um comentário, respondo o outro, né? Às vezes eu tiro, sei lá, meia hora do meu dia para responder, mas assim, não consigo mais dar conta de responder a todos, tá? Mas é isso, não deixem de comentar, porque eu vejo muitas vezes, mas muitas vezes eu também posso não ver, tá? E aí eu peço para que você me mande mensagem no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, juntamente com o meu Instagram, juntamente com algumas questões lá, caso você queira algo mais particular, uma leitura de tarô, ser mentorado através de mim em relação à magia, ao próprio curso de tarô também. Então, basicamente é isso. Bom, vamos lá, algumas perguntas e respostas hoje para falarmos sobre esse assunto de chamas gêmeas, tá? Teve uma pessoa que me fez uma pergunta muito interessante. Ela tá com o arroba do YouTube dela chamada Gateira Volcel. Ela falou assim: explique sobre a origem das chamas gêmeas e qual a nossa missão nesse momento. Temos poderes mágicos? Ela me fez um combo de 3 perguntas em uma, né? Mas vou responder aqui ela de uma forma sucinta. Olha só, a origem das chamas gêmeas tem várias teses para quando que as chamas gêmeas foram criadas, e tem algumas outras teorias que falam de que todo mundo tem suas chamas gêmeas, porém algumas pessoas já acham e outras pessoas não acham nessas devidas encarnações e tudo mais. E eu concordo muito com essa segunda tese, porque eu acredito muito de que as chamas gêmeas elas só se encontram no final do seu ciclo reencarnatório, que foi algo que eu já expliquei em outro vídeo de uma maneira não tão esmiuçada, mas eu dei uma palhinha sobre. E
Eu também acredito que todo mundo tem a sua chama gêmea, mas acredito que nem todas vão encontrá-la nessa vida e muito mais nas próximas vidas, quando já estiverem em suas últimas encarnações, tá? A origem das chamas gêmeas é um tanto quanto teorizada. Nós não sabemos muito bem assim, com uma clareza absoluta, quando que elas foram feitas, de que maneira foram feitas, mas pega muito e puxa muito um conhecimento da mônada primordial e tudo mais, de que diz de que no início da criação de tudo, as duas chamas gêmeas eram uma só alma, porém houve aí uma ruptura, né, um desligar dessas duas metades, desses dois ovos primordiais, e aí um ficou com a energia mais masculina, o outro com a energia mais feminina, né, e aí surgiram as feridas primordiais através dessa separação, o ferido do abandono, o ferido da rejeição, enfim, tem toda essa questão que é uma teoria, mas que eu acho uma teoria muito válida, tá? Enfim, então sobre a criação das chamas gêmeas é um tanto quanto especulativo, mas eu acredito sim que eram apenas uma única alma indivisível e que a partir de algum momento houve uma divisão. Eu estava vendo um documentário que o nome era alguma coisa com Horus, eu não me recordo muito bem. Escola de Mistérios, Olho de Horus, alguma coisa assim. E aí esse documentário falava sobre de que cataclismas mundiais, globais, de uma forma geral, acontecem a cada 25 mil anos, se eu não me engano. É como se a gente chegasse no ápice da civilização, da humanidade, e depois a gente decaísse novamente a nível vibracional para experienciar o todo sobre várias facetas. Então eu acredito que seja por aí. As chamas gêmeas se unem e depois elas decaem, se unem e vão se decaindo a partir das eras, a partir de como que esses cataclismas vão acontecendo, mas também há teorias de que as chamas gêmeas vieram lá daquele tempo de Atlântida e Lemúria, que elas estavam juntas naquela era, né? Que lá foi o final de um cataclisma para a gente chegar num novo momento, né? Mundial e globalmente falando, de esquecimento, e que agora a gente está entrando numa nova era novamente, que é a era de Aquário e Parará, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, porque tem muito conteúdo espiritual sobre isso, mas enfim. Qual a nossa missão nesse momento? Olha, a gente como chama gêmea tem várias missões, ok? Não é só uma especificamente, eu vejo que são vários tipos de coisas que a gente tem para fazer, vários tipos de missões que a gente tem que cumprir, mas eu vou citar 3 principais de que nós devemos cumprir, tá? Primeiro, curar a ancestralidade. Todas as chamas gêmeas têm BOs com a ancestralidade, seja ancestralidade materna, seja ancestralidade materna, paterna, mas as chamas gêmeas têm muitos BOs em relação à ancestralidade, tá? Então, um dos pontos, uma das missões que nós temos é curar a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe e, consequentemente, também com as nossas divinas polaridades internas, o feminino e o masculino, de tal modo onde a gente possa sentir a inteireza de quem somos, tá? Então, esse é um ponto muito interessante. A missão das chamas gêmeas é curar a ancestralidade, e secundariamente dentro dessa primeira missão seria essa questão do alinhamento quanto às polaridades internas, tá? Porque o alinhamento às polaridades internas é um desdobramento da ancestralidade curada, tanto o feminino quanto o masculino dentro de nós. Outra missão que as chamas gêmeas têm, como uma consequência de nós curarmos a nossa ancestralidade, como uma consequência também da gente equilibrar as nossas polaridades internas, a gente começa a vibrar muito alto. E nesse ato de vibrar muito alto, a gente acaba trazendo mais luminosidade para toda a grade planetária e assim desfazendo nós kármicos coletivos também, sabe? Então esse é outro ponto. As chamas gêmeas estão à missão no sentido de elevarem o todo através das suas próprias curas individuais. Tem muitas fontes que falam de que chamas gêmeas vibram bastante alto, e isso é muito uma verdade. É muito doido, porque quando a gente está com o nosso gêmeo, né, assim, próximo dele, e que não há aquela disputa de ego, aquela coisa muito doida, que às vezes acontece, e às vezes acontece muito também, a gente acessa um amor incondicional muito grande, e ao acessar esse amor incondicional muito grande, a gente acaba sentindo o quanto que tem ali uma forte vibração energética, né, entre a gente e o nosso gêmeo, e as coisas começam a acontecer de uma maneira muito acelerada, muito benéfica na nossa própria vida, enfim. Então, quando a gente
se encontra com o nosso gêmeo, quando há separação e quando a gente começa a curar as nossas feridas, a gente também passa a vibrar alto por si só. Então as chamas gêmeas, elas se encontram para vibrar alto por elas mesmas, depois se separam, né? Porque muitas das vezes não estão alinhadas, e aí vai na cura individual de cada um para vibrar alto também. Então, o segundo ponto sobre a nossa missão, enquanto chamas gêmeas encarnadas, é elevar a vibração do todo, tanto quando a gente está com a nossa chama gêmea, tanto quanto nós não estamos. É a nossa missão em relação a aprender a ter essa perspectiva de aprender a vibrar alto sozinho também, a estar bem sozinho, sabe? Não sozinhos literalmente, porque tem todos os nossos mentores, tem todos os seres que nos comandam, que nos guiam, que estão com a gente, né? Que nos guiam, que estão com a gente, os nossos mentores, os arcanjos. A última pergunta dela foi se temos poderes mágicos. Depende muito sobre como tu encara a magia, viu? O Gateira Volcel, enfim, esse é o nome do Instagram dela. Depende muito sobre como você mesma encara questões acerca de magia. Mas vou te dar uma opinião que é muito mais uma percepção minha. Eu acredito que as chamas gêmeas têm poderes mágicos no sentido de terem muitos dons, e que dons são poderes no final das contas, sabe? Então, partindo desse pressuposto, desse entendimento de que dons são poderes mágicos que nós temos para contribuir com o todo e conosco mesmo, então temos muito, tá? E à medida em que a gente vai alavancando a nossa dinâmica e atrilhando, dando um passo de cada vez, galgando um caminho de cura, de elevação mental, consciencial, física, espiritual como um todo, mas a gente também vai despertando fragrâncias e facetas da nossa personalidade qualitativa que até então estavam encobertos, dos quais a gente não conseguia acessar. Por exemplo, eu, Gisele, comecei a estudar tarô em 2017, eu nem conhecia a chama ainda, a contraparte divina. Porém, algo que a partir da dinâmica eu vi que foi aflorando em mim foi também achar outros dons espirituais, outros talentos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho facilidade para ler cartas, tenho muita facilidade para entender simbolismos, arquétipos, entender também mensagens de sonhos. Mas para magia, especificamente, as coisas começaram a aflorar nesse sentido depois eu já estando no percurso da dinâmica, sabe? Os dons mediúnicos ligados à magia, à bruxaria natural, à magia cerimonial, a questão da conexão com os arcanjos, a questão de eu também ter uma telepatia muito mais forte hoje em dia, saber até quando algumas coisas vão acontecer já, é algo muito doido, sabe? Então sim, a gente tem esses poderes mágicos que vão ser aflorados na gente a partir do momento em que a gente faz as nossas curas e assim vai limpando e expurgando quem nós não somos, falo sobre questões do ego e etc, e a gente vai ancorando assim cada vez mais luz interna, e essa luz vai trazendo à tona as nossas reais habilidades, aquilo que a gente foi de melhor como uma somatória de todas as encarnações que a gente já passou, entende? Então é como se a gente fosse juntando fractais de quem nós fomos até se formar quem nós somos, só que numa versão muito mais melhorada, com todos os dons de todas as vidas, tá bom? E aí também tem aquela parte de que as nossas piores debilidades de todas as vidas também vêm à tona pra gente limpar, né? Pra gente expurgar, pra gente olhar, pra gente acolher, pra gente integrar nesse sentido e assim conseguir vibrar mais nesse patamar altíssimo e nos conectar com o nosso eu superior e assim, enfim, né? Abrir o nosso canal mediúnico e colocar esses dons a serviço de Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Outra pergunta que foi de uma arroba que se chama Via Intuição. A união é para acontecer estando os dois encarnados ou pode acontecer de realizarmos a missão somente conectados energeticamente? Olha, sobre isso, por exemplo, se você sabe que você tem uma chama gêmea, porém ela não está encarnada, eu acredito que sim, dá para realizar toda a missão individualmente, porque no final das contas, dinâmica de chamas gêmeas tem mais a ver com você do que com o outro, né? Claro que o outro é o teu espelho o tempo todo e você é o espelho dele o tempo todo. Mas ainda assim, as curas quem vai fazer é tu contigo, não é a sua chama gêmea que vai pegar a sua mãe e falar: ei, tem isso aqui pra tu curar, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Não, vocês não são dependentes um do outro em relação às curas. Vocês refletem as curas, mas vocês mesmos se curam a partir do momento em que vocês se permitem se conscientizar sobre os aspectos inconscientes que vocês dois carregam, tá? Então tem um tanto quanto dessa perspectiva aí. Outra pergunta é do Sininho da Silva. É comum existir uma diferença de idade significativa entre as chamas? É sim. Muito, tá? Não é uma regra, mas acontece também de chamas gêmeas terem uma diferença quanto à idade, e esse é mais um empecilho para ver se o amor incondicional aguenta o baque, né? Sobre a chama gêmea não ser aquilo que a gente idealiza. Outra pergunta, canal Dia a Dia. Por que a chama perseguidora quer desistir da jornada? Geralmente a divina feminina quer desistir do vínculo porque é um tanto quanto pesado para a divina feminina. Porque veja bem, qual o papel de cada um dentro da dinâmica? O divino masculino reflete o que a divina feminina deve curar. A divina feminina age em prol dessa cura e assim o divino masculino se movimenta para que haja outro espelhamento e para que sempre ocorra essa dança. Do masculino refletir algo, o feminino acolher e transmutar esse algo negativo, baixo que o masculino refletiu sobre ela mesma e assim ela transcender e alavancar de novo a dinâmica até que não haja mais o que refletir, né? De negativo, e assim os dois possam ter uma conexão, um entrelaçamento mais forte. Geralmente o divino feminino tende a desistir por vários motivos, tá? Uma coisa que eu percebo e que é interessante de eu mencionar: muitas divinas femininas são extremamente dependentes, e eu falo isso por mim mesma, tá? Não estou falando sobre outras pessoas apenas, mas estou falando sobre o que eu vejo em mim mesma, tá? E quando o chama masculino, né, a energia do masculino na dinâmica vem e começa a manifestar sobre as faltas que a divina feminina tem com ela mesma, dói muito e atinge raízes egóicas muito baixas da divina feminina. E a divina feminina geralmente é uma polaridade que se dói muito com pequenas coisas que o divino masculino faz, né? Então se ele diz um não pra ti já é uma dor incomensurável. O divino masculino não. O divino masculino é mais de boa, digamos assim, sabe? Mas eu percebo isso, de que a chama perseguidora, que tem a polaridade feminina, é muito mais sensível aos sentimentos. E por isso, a cada não que o masculino fala, a cada indiferença do masculino, mais ela vai estando num estado de solidão interna, sabe? Por também não se trabalhar. Num estado de melancolia interna, numa questão de não se sentir hábil para ser feliz sem o divino masculino também. Então, tem várias instâncias que se manifestam o fato final da chama feminina querer desistir do vínculo, sabe? Mas também a bagagem dela é enorme de carregar na dinâmica, né? Sobre essas curas e tudo mais. Não que o divino masculino não faz as curas, ele faz também, tá? Mas eu acredito que seja uma menor proporção. Acho que a maior coisa que o masculino faz na dinâmica é refletir o que a gente tem que se curar, sabe? Pelo que eu tenho percebido com base na minha dinâmica e nas outras dinâmicas de outras chaminhas também. Mas é isso. Outra pergunta: e se a confirmação de chama via tarô ou entidade foi errada? É por isso que no vídeo que eu falo sobre os sinais para que você veja que você está numa dinâmica de chama gêmeas, enfim, fiz um vídeo com esse título, é o mais visto aqui desse canal inclusive, mas tem um vídeo que eu falo sobre de que a maior confirmação deve vir do seu coração, deve vir do seu interior. E justamente, eu acho válido confirmação de vínculo, mas não acho que seja algo que você deve se apegar profundamente, tá? Porque a maior confirmação, novamente, deve vir do seu coração, deve vir do seu interior, deve vir da sua centelha divina. E é um tanto quanto complicado. Eu, Gisele, por exemplo, não faço confirmação de vínculo através do tarô porque eu não sinto ressonância, eu não sinto que eu deva fazer isso e eu não sinto que os meus mentores me apoiem em fazer isso. Porém, não sou contra fazer confirmação. Só que acredito que você deve também ter muita confiança com quem que tu vai se abrir, com quem que tu vai falar sobre tua dinâmica, de que maneira você vai abordar isso, para qual finalidade também você quer saber se você tá numa dinâmica de chama gêmeas ou não, tá? Então, tem vários pontos aí que precisam ser esmiuçados antes de você procurar alguém para fazer uma confirmação para ti, sabe? Então, tem esse ponto aí que precisa ser visto, olhado e refletido sobre. Eu tenho uma amiga que eu geralmente indico ela para fazer confirmações de vínculo porque eu senti que ela é uma pessoa confiável de fato.
Porém, sinto que muitas pessoas que confirmam vínculos não são, tá? Então fica aí minha dica sobre você prestar atenção em quem que tu vai fazer a tua confirmação de vínculo, porque nem todo mundo realmente é confiável nesse sentido, tá? Veja o que teu coração sente, veja por que tu quer fazer confirmação de vínculo, veja se isso vai valer a pena, vê se realmente vai ser bom pra ti, se não vai mais te confundir do que te auxiliar, então por aí, tá? Então, gente, essas foram as respostas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Muito obrigado. Curte esse vídeo, compartilha e tudo aquilo que as pessoas que fazem canal no YouTube sempre falam, né? Ai, gente, tô com preguiça agora de falar o resto das mensagens, tá? Tipo, pra finalizar esse vídeo, como geralmente as pessoas fazem. Mas é isso, os recados foram dados. Obrigado, Arcanjo Gabriel. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Que no caso queira saber sobre a dinâmica dela, ou se eu respondi alguma pergunta através da pergunta de outra pessoa, a pergunta de alguém que você conhece que tem alguma dúvida sobre as perguntas que eu respondi. Isso ficou muito longo, mas enfim, é isso, tá? Muito obrigado e é nóis, falou, valeu, que a paz do Espírito Criador esteja com você.